direto de Xambioá, Tocantins. Hoje o nosso convidado é o presbítero Davi dos Santos, que nos honra com a sua presença. Tudo bom, pastor? Tudo abençoado. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Salve vitória, né? Com toda honra e glória ao Senhor. Bom, nós hoje iremos falar sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 22. Para ser mais preciso, falaremos sobre obediência e providência de Deus, né? Exatamente. Hoje teremos esse tema que é muito importante para todos nós. Esperamos que vocês gostem do programa e que Deus fale conosco a todo tempo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Bom demais, graças a Deus. Né? Para mim é uma bênção, né, estar participando, né, desta gravação, desse podcast aqui, que é um convite que alcança, né, eu creio, vai alcançar, tem um alcance maior de pessoas. E esse é o nosso intuito, de levar a palavra do Senhor, de tentar, né, sempre estar levando, né, fazendo o vídeo de Jesus. O vídeo, né? E eu louvo a Deus pela vida do irmão, né, porque Deus sempre envia pessoas, né, voltadas e focadas neste intuito. Eu louvo a Deus mesmo pela vida do irmão. Eu fico muito feliz. Na verdade, eu que sou grato pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para falar da palavra dele e de encontrar pessoas, homens, né, pessoas que têm um chamado mesmo, né, para fazer esse trabalho. É um trabalho muito importante, um trabalho de evangelização. Hoje eu estava vendo uma reportagem que o número de evangélicos no Brasil não para de crescer. Isso é sinal que muita gente está se convertendo e também é sinal de que os tempos estão chegando, né? Em algum momento Jesus vai voltar para nos buscar e a gente tem que estar preparado, por isso tem que estar ligado e com a lamparina acesa, né? Não pode descuidar do querosene. Vamos lá. Então, pastor, a nossa referência hoje é Gênesis 22, né? Começando o capítulo 1, Isso. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. O que o senhor tem para nos trazer em relação a essa palavra? Se tem algum texto específico assim que o senhor já gostaria de dar uma lida, de falar, fica à vontade, tá? O programa ele é todo seu. Pronto, maravilha. Então, esse texto, né, ele me chama muita atenção, né, justamente na questão de submissão, obediência, né, a Deus. E tem um versículo-chave aqui que ele vai nos revelar a providência de Deus. E eu, quando eu leio esse texto, né, eu sinto mesmo assim, o agir de Deus, né, e o proveito de Deus na vida do ser humano, quando ele, né, se prontifica a obedecer, a estar debaixo de obediência, a estar debaixo da graça de Deus e fazendo a vontade do Senhor. A todo tempo. Este verso primeiro, né? Primeiro mesmo. Vem aí, né? Vamos ler aqui o texto para a gente poder ter uma compreensão melhor. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moré, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Bom, eu quero ir bem mais adiante aqui. O verso-chave, né, para nós estarmos no podcast, né, trazendo um objetivo mais rápido, né? O verso 8, que diz assim: Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho assim caminhará ambos juntos. Opa! Então aqui a gente abre uma ênfase, né, e um entendimento, né? Todos os versículos, quando a gente começa, né, a ler até chegar ao versículo 8, todos têm um ensinamento para nossas vidas, de maneira bem ilustrativa e de uma forma bem compreensível, né, ao ler os versículos. E por isso que às vezes eu gosto de ler cada versículo e ir falando, né, meditando
Justamente. O verso 1, né, diz aí: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. A gente pode ver, né, a intimidade que Abraão tinha com Deus. É verdade. Porque o próprio Deus, né, coloca a prova. Chamou, na verdade, fez um chamado a ele, né? Porque diz aí: aconteceu, né, depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele sempre estava pronto. Essa frase é importante. Isso, eis-me aqui, porque em determinada situação, às vezes, da nossa vida, né, que Deus às vezes nos coloca em uma aprovação ou diante de alguma situação, e às vezes a gente queremos fugir, desviar, né, do propósito e das coisas que Deus quer nos entregar. E Abraão, em nenhum momento, né, ele se desviou, né, do chamado e do momento que Deus falou com ele. Ele foi obediente, né, e em instante ele já disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, isso traz para nós uma reflexão nesse momento, né, de sempre estarmos, né, firme, né, e perseverante e pronto para o chamado, para o que Deus colocar para nós. Justamente. E assim, a gente meditando nessa palavra, a gente percebe que ele fala: eis-me aqui, e cumpre o eis-me aqui, né? E quando ele diz: eis-me aqui, que Deus passa uma missão para ele tão árdua, tão difícil, e ele não diminui, né? Ele não questiona, ele não debate, ele não pergunta. De prontidão, de prontidão, e já de repente ele já diz: eis-me aqui, Senhor. A palavra diz aí: eis-me aqui, Senhor. O verso 2 diz assim: então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, vai-te à terra de Moreá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Agora nós percebemos aqui, né, que é um pedido, né, que ele guardou para ele, né, e ele sabia que aquilo seria doloroso, era ruim, né, como ser humano, mas ele não contestou. E hoje eu fico observando essa palavra, né, trazendo para os nossos dias atuais. Às vezes nós somos colocados em situações, né, que o próprio Deus às vezes nos coloca para que nos prepare, ou nos passe a um patamar maior na nossa vida, né? E às vezes, quando a gente nos deparamos diante dessa situação, a gente quer reclamar, a gente não quer ir para não quer ir por aquele caminho. E neste versículo nos traz aí uma direção, né? Revelando para nós que a gente, né, não podemos estar reclamando, não podemos estar colocando diante, né, daquilo que Deus colocou para nós empecilhos, né, de maneira nenhuma. O nosso querer, né, o nosso pensar, o nosso desejar. Quando a gente fala eis-me aqui, é eis-me aqui. Tem que ser na íntegra. Justo. E aqui, quando ele recebe essa ordenança, né, simplesmente, aí o versículo vai dizer, né, que é mostrado o lugar, né, vai-te à terra de Moreá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes, que eu te indicarei. E aí o verso 3 vai dizer: Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos. Ele simplesmente, no outro dia, levantou-se cedo. Então nós percebemos aqui que em nenhum momento ele contestou, ele não fez, entendeu? E muitas das vezes são colocadas missões nas nossas vidas, né? E nós às vezes estamos botando o pé atrás, né? Não querendo crer ali no propósito que Deus está
palavra, a gente entende, né, que devemos confiar, devemos acreditar, devemos perseverar, porque aí é aonde flui, né, as bênçãos do Senhor, aonde Deus vai mover, né, ao nosso favor, através da nossa perseverança e através da nossa fé em Deus. Ele aqui, né, às vezes ele tinha as perguntas dele, como nós seres humanos temos, né? Ele tinha as perguntas, mas por que o meu filho, meu filho, eu amo tanto meu filho, já tão difícil, né? Já é a história do nascimento desse filho é uma história de uso. Os capítulos anteriores já mostram que já foi uma batalha de muitos anos. Ele já quase centenário, se não me engano, eu acho que já estava centenário. Quem estava quase era a esposa. Exatamente. E Deus o agracia com esse filho. Uma bênção justo. Os versículos, os capítulos anteriores vai mostrar também, né, que Abraão, em um determinado momento, ele diminuiu a sua adoração. Deu uma esfriada. Ele deu uma pé atrás, ali, uma voltada, entendeu? E aí Deus queria entender, né, aonde realmente estava o coração, qual é o propósito dele, que justo. Aí por isso que esse capítulo diz assim, né, Deus coloca Abraão então nesta noite, para nós, estava preparado para receber essa presença, mas Deus Deus tem as formas de nos provar, né? Ele sabe, né, até onde vai o nosso limite, né? E aí quando a gente vê esse sacrifício, né, de Abraão a Deus, esse capítulo, né, revela para nós a obediência, né, e em nenhum momento ele contestar, em nenhum momento ele se referir ou indagar a Deus, né, não vê, entendeu? Simplesmente ele obedece. Quando a gente lê esse capítulo, inclusive não tem muito tempo aqui mesmo, eu falei sobre esse capítulo aqui, eu me lembro que o senhor estava presente, mas numa das oportunidades que me foi oferecida, e aí gratidão eterna, né, a igreja da Assembleia de Madureira de Chumbiuá, pelas oportunidades que me foram concedidas, eu falo exatamente sobre esse texto aqui, e isso me remete, né, ao envio de Jesus Cristo à Terra, para que ele pudesse padecer por nós na cruz do Calvário. Então, quando Deus faz isso até me arrepia. Deus, quando faz esse desafio, quando ele chama Abraão para esse desafio, ele nada mais está dizendo para nós e para a humanidade que ele tem noção exata do que ele pediu a Abraão. Porque mais tarde seria o filho dele, o único filho dele, de Deus, que passaria por isso. E dessa vez, não com a oportunidade que foi dada a Abraão. Porque Jesus Cristo chega até o final. Ele chega até a morte de cruz e padece, né, todas os sofrimentos, né, que o ser humano pode padecer. Então eu entendo que ali, quando ele vê a atitude de Abraão, quando Abraão chega aos finalmente, que ele levanta o cutelo, né, que ele vai imolar o filho, e eu me coloco assim, eu imagino assim, humildemente, né, o que passou assim na cabeça de Deus naquele momento, falando, não, agora isso não vai acontecer, mas ele já sabia que em algum momento o filho dele, o próprio filho dele, passaria por uma situação igual, e que ele não poderia dizer o que ele disse, né? Abraão, não faça mal ao seu filho. Jesus Cristo não poderia ter essa benesse, né? Porque para cumprir o propósito, ele teria que permitir que o filho chegasse até o fim. E assim eu me coloco voltando lá no Getsemane, né? Quando Jesus Cristo, o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? E eu tento imaginar também, com base nessa palavra, né, como
Porque para qualquer pai, né, o que seria você é pai numa situação como essa? Isso é uma coisa que a gente deve refletir. Vocês aí como pai e mãe, imagine um pedido desse para você. Você sabendo que seu filho, seu único filho, vai ser imolado por pessoas que você nem conhece, pela humanidade, né? Por pessoas que você jamais viu. Não só aqueles que ali estavam, como os que viriam após o evento. Será que você teria, né, essa retidão, né, essa coragem de permanecer ali naquele propósito até o fim? Será que você não diria, não é bem assim, poxa, vamos tentar uma outra maneira, um outro caminho? Porque muitas vezes a gente não para pensar nisso, o tamanho do amor e do sacrifício que Deus fez por nós. Porque quando Ele dá algo que Ele é único para que possa morrer pela humanidade, Ele prova para nós o tamanho desse amor. Que é isso? Justamente. Perfeita colocação. Justamente, quando a gente analisa o texto, né, é parecido com o Getsemane mesmo. Não é? O cordeiro. Tem uma correlação. Tem o cordeiro. Justamente. Bate perfeitamente. A única diferença é que lá no Getsemane o cordeiro era o próprio Cristo. E o sangue dele estava sendo derramado por nós. Né? E aqui há um aparecimento do cordeiro no momento que Deus fala para não faça mal a ele, né? E aparece lá encaixado lá numa moita um cordeiro para ser imolado. Mais à frente, nos versículos, vai falar isso daí. Justamente. Sobre a provisão, que é o tema que nós estamos hoje falando aqui, é sobre a provisão de Deus, né? No momento certo, né? Na hora certa de Deus agir nas nossas vidas, né? Mas com base na vida de Abraão, com sua obediência, né? Com a sua retidão e com sua prontidão à sensibilidade à voz de Deus, que às vezes nós não estamos tendo mais essa sensibilidade, né? À voz do Senhor, né? E a percepção, que é muito importante entender o momento que Deus está falando, o momento, né, que realmente é o Cristo, é o nosso Senhor, né? E é o momento de ouvir, né, dar ouvido para que chegue, né, a vida, para que chegue a providência, para que chegue, né, o propósito de Deus nas nossas vidas. Né? Eu creio dessa forma e acredito que Deus fala através desse texto conosco nesta noite. Através desse canal, através dessa gravação, porque quando eu recebi esse convite, né, Deus tocou no meu coração em falar a respeito da providência de Deus. A providência de Deus não vem só, né, no âmbito financeiro, né, porque hoje nós estamos nos deparando, né, com vidas que estão sem a providência da paz, né, paz na vida. Quantas pessoas não conseguem ter paz, não conseguem ter a alegria verdadeira, né? É buscada nos entretenimentos, né? Nas coisas que estão aí fora, de uma maneira exagerada, né? Que quando se dão conta, não conseguem se sobressair. Já estão enredados de uma maneira que aquilo vira um tormento em suas vidas. Eu acho, né? Nós devemos falar aqui do Cristo verdadeiro, da providência do Senhor, quando nós tomamos para si aqui a obediência e a sensibilidade de quando Deus está falando. E eu creio que através desse canal, pessoas que vão ouvir, estão nos ouvindo neste momento, né, estão sendo alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, porque essa é a forma, aleluia, que Deus está colocando, né, através da vida do nosso irmão Daniel, através desse canal, para que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser abençoadas. A providência da paz, a providência da alegria verdadeira do Espírito Santo de Deus, ela vem estar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Aleluia. Eu acredito muito neste Deus e sei que Ele continua sendo Deus. Aleluia.
ontem, hoje e eternamente, né? É forte. Não, sim, é importante. Eu sempre digo isso, né? O objetivo do canal é levar a palavra do Senhor aos 4 cantos, né? E o programa, ele tem a mim como apresentador, tem os convidados, né? Mas assim, o mais importante é que a palavra do Senhor sobressaia. O objetivo principal aqui é levar a palavra do Senhor e trazer temas que nos façam refletir sobre as nossas atitudes, sobre como o caráter de um homem, de uma mulher de Deus, né, deve ser forjado a cada dia. Não é fácil, não é algo que a gente consiga dizer que é fácil, que tira-se de letra, não. A todo momento a gente tem que estar combatendo um bom combate, né? Tem um texto que diz, né, que há uma luta, né, entre o espírito e a carne, né? E essa luta é uma luta contínua e constante. E a gente precisa estar todo o tempo vigilante, porque a própria palavra diz também que o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então, dentro dessa caminhada, desse caminhar, que o nosso principal objetivo é a salvação, esses percalços, né, que vão acontecendo no caminho, essas provas, vão nos forjando com isso, justamente preparando para algo maior, né? Falar com o Senhor nos diz, né, Romanos, me falha a memória aqui agora, né, todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, Deus tem a forma, né, de trabalhar nas nossas vidas, que ao ver, né, físico, terreno, né, às vezes parece ser destrutivo, parece parar, né, a palavra certa, mas não, porque Deus, ele muda situações, ele quebra protocolos, né, para abençoar a vida daquele que ama, daquele que obedece, daquele que faz a vontade dele. É verdade. Deus, ele move céus e terra para nos abençoar. Então eu tomo posse sempre dessa palavra na minha vida, né? Porque tem situações, né, que às vezes você se pergunta, né, mas por que está acontecendo isso? Né? Por que né? Mas aí vem essa palavra: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. É fortíssimo isso. E é uma grande verdade mesmo. Assim, a partir do momento que você decide entregar sua vida ao Senhor, você começa a fazer uma correlação, né, do antes e depois. A própria perspectiva. Paulo diz que a gente deve esquecer o passado e mirar o alvo, né? Ele sempre fala isso, né? Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Inclusive com o pastor Ricardo, a gente estava conversando, Fernando, né? A gente estava conversando no último episódio, né? A gente estava falando sobre cartas aos Romanos. O último episódio foi cartas aos Romanos. Inclusive, indico o senhor depois com calma, olhar, né, o programa todo, que a gente conversa bastante sobre Paulo, né? E como Paulo foi mudado da água para o vinho, né? Como um homem de perseguidor passa a ser perseguido. Exatamente. E a correção, né? Isso, a conversão, né? De Paulo. E dentro desse requisito aí, né, dessa mudança, é bonita, né? A história de Paulo é bonita. De Paulo, de Deus, é assim, muito forte. E aí a gente tem, né? A gente pega esse contexto, né, que foi a vida de Paulo e entende, né, como que essa mudança foi tão forte, a ponto de ele dizer claramente, porque se ele se apegasse ao passado dele, de perseguidor, né, ele jamais conseguiria ter feito a obra que ele fez e ter deixado o legado que ele deixou, porque, exatamente, e ele fala isso. Porém, para nós, é importante a gente sempre relembrar de onde a gente veio e aonde a gente está.
para que a gente não permita ou não se permita voltar da onde a gente foi tirado, né? E assim, e nunca esquecer o preço que foi pago por isso. Eu durante muito tempo, eu relutei, sabe? Eu relutei. E hoje eu me arrependo amargamente. Eu perdi muitos anos da minha vida no mundo e fazendo coisas que não deveriam ser feitas e que hoje a gente se envergonha, porque quando a gente cai em si, quando a gente entende, né, sem consciência tudo que a gente fez no passado, mediante a palavra, a gente entende a nossa pequenez, entende como erramos na nossa vida por falta de conhecimento, exatamente. E o preço das nossas ações no passado, que hoje nós pagamos. Muitas das coisas que nós vivemos hoje são consequências de atitudes que nós tivemos no passado, né? Foram ações que nós tomamos lá no passado e que reverberam, repercutem hoje claramente. E que eu tenho claramente, assim, na minha mente, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, sabe? E sendo que isso não é possível mais. Então é necessário o arrependimento e olhar para frente. E quando voltar ao passado, voltar para relembrar o que não fazer. Né? Tem uma palavra, né, abençoada, né? Nós temos que viver em novidade de vida. Novidade de vida. Embora, né, como o irmão acaba de falar, né, situações nossas, né, do passado, né, que às vezes se a gente, na consciência de hoje, na cabeça de hoje, né, colocado dentro da palavra, a gente não fazeria mais. Né? A gente repensaria e tomava outra decisão, outra direção. Mas o importante, né, irmãos, assim, a todos, né, que estão nos ouvindo, é esse encontro como Paulo teve. Esse encontro, que eu creio que através desse canal, pessoas também vão ter esse encontro, né, que é um encontro com Jesus, um encontro de salvação, um encontro de redenção, um encontro de perdão, né, pelos feitos, e viver, né, e através desse encontro, a história ela tem que ser mudada. É verdade. Né? A vida ela tem que ser, né, transformada, né, para que viva em novidade de vida. E aí aquilo que passou, né, que foi feito, né, a palavra do Senhor diz que ela acabou ali, né? E aquilo tem que ficar esquecido. E aí o nosso irmão acabou de falar no reunião, o alvo é Cristo, é para frente, né? Dentro da palavra que nós vemos hoje aqui, obediência a Deus, né? Em todos os momentos, né? Que a gente vê que é um momento doloroso para Abraão, mas ele obedeceu, ele ouviu, e ele sabia o Deus que ele servia, ele cria, ele sabia, ele entendia, né, quem era que ele tinha ouvido naquele sonho ali, que ele chega e chama ele entende que é Deus, né, aquele encontro maravilhoso. E aí, quando parte, né, com esse pensamento, né, de obediência e de vida e novidade de vida com Deus, não tenha dúvida, Deus faz, né, na nossa vida assim, uma retrospectiva que a gente fica admirado. É verdade. Admirado com o que Deus está fazendo e tem planos mais ainda para fazer nas nossas vidas, a gente fica impressionado. Mas isso parte de uma vida de obediência ao Senhor e de uma sensibilidade, né, à voz de Deus. À voz de Deus. A gente estava conversando aqui, eu inclusive, né, pus a imaginar, né, a sensação, né, de Deus quando Jesus clama a Ele para que, se possível, afastasse dele esse cálice, pelo amor de Deus, sem nenhuma pretensão de me igualar a Deus, não, né? Mas assim, não, ali, nesse caso, eu estou falando como pai e filho, né? A relação pai e filho, Jesus como homem, né? E Deus como pai, Deus pai, ali, não como o Deus soberano que Ele é. E volto novamente aqui em Gênesis para me colocar no lugar já de Abraão.
né? Porque, imagina, um homem que passou a vida inteira sendo zombado, zoado pela família, o próprio pai, né? O atormentado, desacreditado pelos familiares, ele recebe uma promessa de bênção que vai se cumprir muito tempo depois do dia que essa promessa foi feita. Ele já idoso, já numa outra condição de vida, já tinha tido um filho com Abraão, né? Já tinha tido um filho com não era bem uma concubina, né? Era uma ajudante, uma pessoa que trabalhava na casa dele, né? E por Sara, né? Por Sara não ter acreditado, né, na palavra que lhe foi dita lá atrás, ela começa a atormentá-lo, até que em algum momento ele acaba cedendo. E quando vem a bênção, realmente, o filho dele, que no caso já é o segundo filho, né? Mas esse filho é o filho da promessa. O primeiro não era. Esse é o filho da promessa. E quando esse filho da promessa vem, em algum momento ele é pedido, né? E ele consegue entender que Deus deu. Deus tem o poder de tirar. E é dele. Foi ele que deu, ele pode tirar. E quando a gente avalia isso, e quando a gente começa a entender, né, que quando a gente fala de obediência e de vida com Deus, isso vai nos exigir muitas decisões que nós vamos ter que tomar contra o nosso próprio eu. Isso mostra, né, como Abraão estava ligado mesmo, né, à videira, como ele estava pronto. Porque eu tenho certeza absoluta, se o anjo não fala com ele, ele ia matar o filho. Seguir na hora. Ele ia chegar ao finalmente, ele ia. Porque o braço já estava levantado. Mais na frente, né? vai revelar isso. Ele já estava pronto para cumprir mesmo, que ele já ia fazer. A obediência, né? Porque ele sabia ouvir a voz de Deus, e ele sabia quando era Deus. É forte. Essa fala é muito forte, né? Quando ele ouve, né, Deus falar. É forte. O versículo 5 aí diz assim: Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e os iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou o seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Esse versículo também chama atenção, né? Porque o filho percebe. Ele percebe todo aquele movimento que era costumeiro, né, de ter esse ritual, né? E ele deu a lenha, tem fogo, pai. Está faltando água. Cadê o cordeiro? Né? É aqui onde eu entro nesta noite, né, com essa oportunidade de estar participando, né, aqui com o meu irmão Daniel, que vai falar sobre o proveito de Deus. Né, o proveito de Deus, que entra aí no versículo 8, né, e assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, né, o cordeiro, né, Para o holocausto, e continuaram caminhando juntos. Então, nós percebemos aqui que vem uma palavra baseada na fé que ele, naquela situação, caminhando com tudo pronto, já com o lugar visto, né? E ali deixando os seus moços, né? Os que ali ajudaram, levaram ali até o local, né? E ele já andando, né? A palavra do Senhor no início vai dizer que já era mais de 3 dias que eles vinham caminhando, Daniel. Então aqui a gente vê, né, uma perseverança, né? 3 dias, né, caminhando, e a fé, né, e o pensamento sempre: tem que obedecer, tem que fazer, porque foi Deus que falou. É verdade. Então nós às vezes, né, na caminhada, eu quero hoje também enfatizar isso aqui, né, que em determinado momento na nossa
nos encontramos ali desanimados, né, cabisbaixo, né, e às vezes até desacreditar no que Deus nos pediu, que Deus nos colocou para nós, né? E hoje nós estamos nos deparando muito com essas situações de pessoas que abandonaram suas caminhadas, que abandonaram os seus propósitos, né, as suas promessas, né, devido, né, vamos dizer assim, na vida de Abraão revela a dor, né, dele ali caminhando, mas eu tenho que fazer, mas é Deus que mandou, né, e às vezes nós cedemos, às vezes nós desviamos, às vezes nós saímos, né, da obediência ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Só que aqui, nesta noite, com este texto, né, revela a perseverança desse homem e a palavra correta na hora da pergunta do garoto, né, na pergunta do filho, né, que ele fala: pai, aqui está o fogo, está a lenha, né? E aonde está o cordeiro? Né? E o verso 8 vem com essa palavra: assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si. Então, ele estava mediante aquela prova, né, que aqui fala, Deus prova Abraão, né, justamente, em uma prova muito forte, né, em matar o seu próprio filho, né, uma prova que não é para qualquer um, né. Isso aqui mostra para nós também que em determinadas situações da nossa vida vamos ser colocados a provas dessa forma, né. Às vezes você vai ficar, mas é isso, Senhor. E às vezes Deus quer que a gente vá para Ele entender como está a nossa fé, como é que está a nossa vida perante Deus, né? Se nós realmente estamos crendo, acreditando no Deus que vai servir. Aleluia. Isso me lembra algumas coisas. Mas antes de eu dizer o que me veio em mente agora o senhor falando aí, eu tive, sabe onde agora, viajando aqui no mente, eu tive diante do Mar Vermelho. Vou voltar para a gente falar um pouquinho sobre o que eu vi agora, mas antes tem um texto aqui que o senhor começa falando agora, que eu acho importante a gente frisar. Olha como é que Deus age, e olha como Abraão já estava preparado para o que estava para acontecer. E disse Abraão a seus moços, versículo 5 de novo: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Preste atenção nessa frase final. As duas frases finais. E havendo adorado, então vamos adorar ao Senhor, tornaremos a vós. Essa frase, tornaremos a vós, ela traz para a gente o seguinte: Abraão ainda tinha no coração dele a certeza de que ele voltaria para o fim. Ele coloca no plural, ele não fala tornarei a vós, ele fala tornaremos a vós. A fé já estava aqui, nesse texto aqui, nesse versículo, no versículo 5. Ele já está falando com Deus: eu vou fazer o que o Senhor me pede, mas ainda creio no meu coração que o Senhor não vai levar o meu filho. Mas se eu tiver que chegar até o final, eu chegarei. E ele faz e vai até o momento final. Quando o anjo brada, ele está preparado para chegar até o final. Mas o coração dele já vinha no propósito de que ele não iria imolar o filho dele. Percebe? É importante a gente entender. Por isso a importância do estudo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Tem sempre algo. Sempre tem algo que Deus nos mostra, né? E agora, voltando para a história do Mar Vermelho, né? Como é que a gente, de Gênesis, a gente pula para Êxodo, e é importante a gente entender esse contexto. Por que Deus me levou até o Mar Vermelho? Porque o tema é obediência, né? E, ao mesmo tempo, é preparo. A pessoa está preparada para o propósito que lhe foi dado. Quando Moisés ele depara com o Mar Vermelho, não só ele, como aquela multidão que ele trazia, porque ele traz uma nação com ele traz muitas pessoas,
ele traz um povo de Deus, ele traz Israel com ele, que estava cativo há mais de 400 anos. Quando ele se depara com aquela condição, o mar vermelho na frente dele, ele entende que aquilo é um obstáculo. E quando ele ora a Deus, Deus fala para ele. O que Deus fala para ele? Moisés, diga ao povo que marche. Mas antes dele dizer isso, Deus fala para ele: porque clamas a mim? Olha a que ponto Deus precisou chegar para mostrar para ele que tudo ele poderia fazer com base na fé. O abrir o mar vermelho só foi mais um dos milagres e das operações que Deus fez durante toda aquela passagem. Quantas pragas Deus mandou? Deus tingiu o rio de vermelho, de sangue. Deus mandou diversas pragas. Deus mata os unigênitos, os primogênitos, perdão. Então ali não era mais para haver dúvidas sobre o que deveria ser feito. Ali, quando eles dão de cara com o mar vermelho, Moisés já deveria estar talhado, né, para clamar ao Senhor e levantar o cajado, sem necessariamente ter que dizer: Pai, o que eu faço? Ele já deveria estar talhado. Porque quando o irmão dele coloca o cajado na água e a água começa a se tingir de sangue, já era um teste para esse momento. Porque foi através do levantar o cajado que o mar se abre. Esse mesmo cajado, né? A operação de Deus, a operação divina. E ele pergunta: por que clamas a mim? Tudo é providência. Tudo é providência. Diga ao povo que marche. Vamos. No momento certo eu vou prover. Eu vou prover. No momento certo, que for a minha hora, eu vou intervir. Eu vou intervir. Então ali o povo deveria ter continuado andando. O mar se abriria. Com certeza absoluta. Se o povo não para e continua, o mar se abriria. Mas foi necessário um clamor, foi necessário um pedido para Deus dizer: olha, diga ao povo que marche, porque clamas a mim. Eu sou o teu Deus, eu estou aqui. Venho te amparando desde que você saiu de lá. De noite com um facho de fogo, de dia uma nuvem que cobria todos, uma coluna de fogo. A nuvem fazendo sombra. O que esses homens e mulheres, e crianças, e senhoras, e idosos não viram para ponto de chegar naquele momento e ainda retroceder e ainda blasfemar. Cuidado, né? Deus todo tempo. A todo tempo. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. A misericórdia do Senhor estendida o tempo todo, né? Sobre a nação. É verdade. Sobre o povo, né? E às vezes a pessoa ainda não está entendendo que é Deus que está provendo, que está nos abençoando, nos protegendo, exatamente. Muita coisa, né? A gente não consegue ver, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. É verdade. Quantos livramentos nós já não tivemos? E inclusive, né, nós estamos falando de livramento agora que veio em mente. Deus me honrou, né, com a possibilidade de ter escrito um livro. Eu escrevi um livro sobre voluntariado e ação social. Esse foi o primeiro livro. O segundo livro estou lançando, vou lançar agora, se Deus quiser, no final do ano. É um livro sobre poesias, se chama Poemas para Cristo. E são 20 poemas que são intercalados com desenhos, né? Eu conheci uma ilustradora, Claudênia Costa. Ela foi ilustradora desse livro. E Deus me abençoou, né, com essa graça, na verdade, né, de ter escrito um livro e poder estar lançando um outro agora brevemente. E já tenho um propósito no meu coração de escrever um terceiro livro, falando sobre os livramentos que Deus me deu, desde que eu me entendo por gente. Não foram poucos, né? E se vocês refletirem sobre a vida de vocês, quantos livramentos vocês não sabem que foi o próprio Deus que nos deu? Isso é testemunho. Testemunho.
E quantos livramentos vocês nem sabem? Quantos livramentos eu tive que eu nem sei, né? Que Deus proveu por algum motivo, uma situação qualquer, um dia que eu deixei de ir, eu deixei de sair para algum lugar, tudo é livramento. E muitas vezes a gente nem sabe. E então é importante a gente ter essa visão, né, do carinho de Deus por nós, né, pastor? Esse entendimento de provisão, né, que nós estamos falando, e agora entra o livramento, né? Às vezes a gente não consegue compreender o momento que Deus está agindo. É verdade. E aí, às vezes, é um atraso, uma passagem, uma viagem não deu certo. Exatamente. Né? Nós, como seres humanos ali, mas não tem como, está tudo dando certo, era hoje. Mas Deus tem uma visão maior, né? Mais ampla, né? Deus é diferente, né? A palavra já nos fala, Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. E aí nós entendemos a bênção. Eu louvo a Deus por essa bênção, essa atitude de escrever. É importante você falar, porque são muitos mesmo. Quando você falou aí, eu também fico imaginando quantas vezes Deus já colocou a mão, né, na minha vida, na minha vida, na família. E isso, às vezes, isso não é assim falado, né? É falado, nós temos que testemunhar a as maravilhas, os livramentos que Deus faz. Os livramentos que Deus nos faz. Maravilhoso. É importante isso. Está falando de livramento, está falando de testemunho. Eu vou dar um testemunho rápido aqui, então aproveitar a oportunidade, já que nós entramos por essa avenida, vou contar uma historinha para vocês já. Eu moro no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tem uma avenida chamada Avenida Rio Branco. Essa avenida é paralela à Presidente Vargas, centro da cidade, uma avenida muito conhecida. E olha, assim, esse testemunho é importante eu contar para vocês verem como é que Deus age, até em momentos e ambientes que a gente acha que Ele não está presente. Nessa época, eu era do mundo e eu fumava. Eu fumei durante alguns anos da minha vida. Hoje, graças a Deus, liberto, não fumo mais, mas eu fumei durante o dia. E nessa época não existia ainda uma lei que proibia o fumo dentro dos ônibus. Eu estava indo trabalhar, eu peguei um ônibus na Central do Brasil, que é o centro, o coração do Rio de Janeiro ali. E peguei um ônibus e fui para Copacabana. Eu trabalhava em Copacabana. Perdão, eu trabalhava em Botafogo. Trabalhava dentro de um shopping chamado Rio Sul. E peguei esse ônibus. E quando esse ônibus ele entrou na Avenida Rio Branco, entrou um rapaz. Eu estava sentado numa dessas cadeiras altas. Os ônibus têm várias cadeiras baixas, né? E alguns deles têm algumas cadeiras altas na parte de trás. Exatamente. E nessa época, a roleta, ela era diferente do que é hoje. Hoje você entra dentro do ônibus e você já passa logo na roleta, e depois que você passa na roleta, que você senta na parte de trás. Antigamente não, antigamente tinha um banco, você entrava no ônibus, tinha os bancos traseiros, e a roleta ficava na frente desses bancos traseiros. E a porta ali ficava aberta, às vezes. Né? Tinha até a turma do calote, que pegava o ônibus e não pagava. E nesse dia eu lembro claramente disso. Eu entrei dentro do ônibus, paguei minha passagem e sentei num desses bancos altos. E esse rapaz, ele entra, eu peguei esse ônibus na Central, peguei, sei lá, 1 quilômetro antes, 1 quilômetro e pouco antes do local onde esse rapaz. E esse rapaz, ele senta do meu lado no ônibus. E eu estava fumando, pastor. Estava fumando dentro do ônibus. E esse rapaz sentou do meu lado. E esse cigarro, gente, era o último cigarro que eu tinha atualmente. O último cigarro que eu tinha acendi, fumando dentro do ônibus. E eu estou sentado, esse rapaz senta do meu lado. Quando ele sentou do meu lado, ele me tocou e falou assim para mim, meu caro, meu amigo, poxa, você tem um cigarro para me oferecer? Olha só, você teria um cigarro para me oferecer? Falei para ele, pô, meu amigo, cigarro eu não tenho não, esse aqui é meu último cigarro. Mas você fuma aqui comigo, vou dar mais 2 tragos e vou te dar esse cigarro, você fuma aqui comigo. E eu peguei esse cigarro e fumei, dei mais 2 tragos e dei metade do cigarro para esse rapaz. Esse rapaz fumou esse cigarro, jogou esse cigarro fora. Ele sai do meu lado e vai sentar do lado de uma outra garota, de uma outra pessoa do outro lado. Aqui tem um corredor do ônibus, eu estava aqui na janela. Eu peguei o cigarro, passei para ele, ele fumou, jogou o cigarro fora.
Ele sai do meu lado e vai sentar do lado dessa garota do outro lado, no banco. Olha como é que Deus age. Esse ônibus ele chega na Rio Branco, quem conhece, né, quem tiver vindo que for do Rio de Janeiro, sabe claramente do que eu estou falando. Quando chega no final da Rio Branco, tem a Praça Cinelândia, e da Cinelândia você vai pegar o aterro do Flamengo. E quando você pega o aterro do Flamengo, esse ônibus já não para mais. Ele vai direto, ele só vai parar de novo lá na praia de Botafogo. Ele anda tipo uns 2, 3, 4 quilômetros à frente. E quando esse ônibus entra justamente no aterro do Flamengo, esse rapaz, ele chama um assalto dentro desse ônibus. Dentro desse ônibus, ele chama um assalto. Ele estava com mais uma pessoa, ele anuncia o assalto. Ele vai lá na frente, fala com o motorista, para o motorista reduzir. Ele estava com uma faca. Manda o motorista reduzir a velocidade do ônibus. E chama o garoto, avisa o garoto, para o garoto ir fazendo a coleta dentro do ônibus. O garoto com uma bolsa, com sacola. E aí ele vem coletando tudo. Nessa época eu era adolescente, eu tinha provavelmente 17 anos para 18 anos, eu não tinha mais do que isso. E esse garoto veio fazendo a coleta, não havia celular, não havia nada, mas as pessoas com carteira, dinheiro, colocando lá e tal. Eu tinha uma pochete, e dentro dessa pochete eu tinha meus documentos e eu tinha um valor de dinheiro. Eu me lembro, mais ou menos, hoje devia ser alguma coisa em torno de 10, 20 reais. Eu não tinha muito dinheiro, sabe? Não tinha muito dinheiro. Mas esse rapaz vem coletando. Quando esse rapaz chega em mim, esse cara que eu dei o cigarro, grita lá da frente: ei, esse não. O rapaz com uma bolsa eu já estava abrindo a pochete para poder dar o dinheiro, documentos e tudo. Quando eu estava fazendo essa ação, ele grita lá da frente: esse aí não. Aí o rapaz vira para a garota, ele sentou do lado dessa menina também. Quando o rapaz vira para roubar a garota, ele grita de lá: essa aí também não. Esse menino passa pela roleta, vai lá atrás, recolhe todo mundo. Quando ele está chegando mais à frente, já ali na praia de Botafogo, ele manda o motorista parar e ele desce do ônibus. E o livramento que eu quero contar para vocês: o ônibus todo foi assaltado, todo, menos o motorista, o cobrador, eu e essa mulher. Todas as outras pessoas do ônibus foram assaltadas nesse dia. Isso é ou não é um livramento? Se eu disser para vocês que eu não fui assaltado por causa de um cigarro, vocês vão acreditar? O cigarro foi a providência. Se eu tivesse negado o cigarro para ele, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez ele tivesse até me matado. Se eu tivesse dado uma má resposta para ele, né? Ou vai comprar, né? Você tem seu vício, você que sustente, não é isso? Quantas pessoas não falam isso? O cigarro é para o meu uso. Uma atitude, né? Mal colocada. Uma atitude mal colocada, mas pode custar a sua vida. Eu nunca ia imaginar que ele estava armado com a faca embaixo da mesa. Se eu dou uma má resposta para ele, de repente ele já me esfaqueia. Já nem roubava mais aquele ônibus, mas, poxa, segura aí, né? Então, como é que Deus livra a gente até em algo que a gente nem imagina? Um cigarro. Para você ver, né, assim, do espaço de tempo, né? E hoje o Senhor aqui, e o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, né? Que aí a gente entra lá no capítulo, no versículo, né, que Deus guarda desde o ventre. É verdade. Desde o ventre eu escolhi. Jeremias 5. Justo. Eu me recordei aqui agora. Eu vou te dizer, eu te guardei, né? Eu que estou te chamando pelo teu nome. Então isso tudo, irmão, é o cuidado de Deus, a providência de Deus. Em momentos às vezes inesperados, a gente achava assim que vivia, né, no mundo, né? Mas a misericórdia, né? O amor, o livramento de Deus sempre nos aconteceu. O Senhor conta isso daí, eu também tenho vários. Aleluia. Vai proporcionar uma oportunidade para a gente
falar, mas da mesma maneira, da mesma forma. Olha como é que Deus Eu age. entendi isso daí. Entendeu a mensagem? Deus já vem nos protegendo lá de trás. Eu era garoto, eu tinha 18 anos, tem 30 anos. Olha isso. Hoje eu estou cuidando de Tudo isso para cumprir propósito, é o que nós estamos aqui. Aleluia. É verdade. É o propósito que Deus tem na nossa vida. Na nossa vida. E hoje está cumprindo o propósito. Eu creio na vida do irmão. Aleluia. Devido ao livramento, porque Deus, ele, em um momento, irmãos, ele nos cria por acaso. Tem um porquê. Ele tem um porquê, ele sabe. Você tem uma essência, você tem algo que chama a atenção de Deus. É verdade. Então, nesse momento, sinta-se valorizado, sinta-se abençoado por Deus, que Ele tem um carinho imenso pela tua vida, Preciosa. por você. Aleluia. Amém? Amém. Então, Deus em Cristo abençoe. E aí, para fechar aí o versículo, aqui, abençoado aqui, que fala sobre a obediência. E viera ao lugar que Deus, perdão, é o 10. Estendeu a mão na sua mão. Não, onde fala mais no finalzinho um pouquinho. É o 18. Perdão, 17. Que deveras te abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua semente com as estrelas do céu e com a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em outras versões, vai falar, da bênção do Senhor na vida daquele que vai até o fim, acreditando, perseverando na obediência, e em todo momento na providência de Deus, E aí ele promete aqui o próprio Deus, bênçãos, por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Aleluia. É forte. Essa versão ela é mais clara, bonita. Ela revela para nós, a obediência, no propósito e na ordenança que Deus colocou. Na ordenança. É forte demais. Isso é importante, A própria palavra do Senhor também diz, não sei exatamente qual é o livro, mas diz, que é mais grato ao Senhor obedecer do que sacrificar. Salmo Davi. Agrada mais ao Senhor a obediência do que o sacrifício. Justamente. É verdade. Muitas das vezes ela vai caber a obediência, porque o sacrifício, para consertar algo, porque às vezes basta você obedecer, e Deus já está te abençoando. provê tudo. Já está te abençoando. Aqui o Senhor falou de um versículo e eu falei para o Senhor Jeremias 1,5. Por quê? Esse versículo de Jeremias 1,5 eu tenho guardado para poder falar para o nosso pastor. No dia do aniversário dele, eu vim com essa palavra. E para o Senhor ver que ela não foi tocada por ninguém aqui. Era uma palavra que eu tenho que passar para ele. Não, pois toma posse. Não, aleluia. Como esse programa vai ao ar depois, eu tenho uma oportunidade de conversar com ele, eu vou entregar esse propósito, essa palavra para ele, porque é uma palavra que diz muito, Desde que ventre de sua mãe eu te escolhi para ser profeta entre as nações. Aleluia. Toda honra e glória, sim. Bom, meu amigo Davi, nós estamos chegando ao final do programa, tá? Como eu disse ao senhor, o programa passa rápido, porque a conversa, ela flui no Espírito Santo, vai puxando, uma coisa ou outra, e a gente vai conversando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de vitória aqui para o pessoal, para a gente poder encerrar o programa desta noite. E lembrando, tivemos um hino de abertura e teremos um hino de encerramento logo após a finalização aqui da palavra do nosso irmão pastor Davi. Fica à vontade. Amém. Bom, amados, também mediante ao texto lido, e ao que nós comentamos aqui, eu sempre estou frisando, a providência de Deus, em nossas vidas. Deus
do Senhor. O momento pode estar ruim, né? Às vezes está difícil, né? De andar, de caminhar, né? De levantar a cabeça, mas Deus nesse momento, através dessa oportunidade, Ele me dá essa palavra para a tua vida, te falando que Deus vai prover, né? Deus vai prover aquilo que te incomoda, aquilo que tira a tua paz, aquilo que tira a tua alegria, aquilo que tira, aleluia, o teu alento, né? Assim, a tua paz interior, né? Eu creio nesse Deus e Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E assim como Ele trabalha na minha vida, trabalha na vida do meu Daniel, Ele também trabalha na vida daquele que crê, daquele que obedece, daquele que busca ao Senhor de todo o seu coração, né? Que essa é a palavra, né? Nós não podemos só estar adorando, né? Só com os lábios, né? Precisa ser uma adoração de dentro, precisa ter uma adoração, né? Verdadeira, né? Porque nós sabemos que nós temos um Deus que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Ele conhece, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração. Então não tem como nós enganarmos a Ele, porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, né? Então eu acredito que uma fala sincera, uma oração sincera, né? Colocando ao Senhor, Pai, provei, Pai, abençoa, eu preciso, né? Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, que Deus vai te abençoar, que Deus vai prover a bênção na tua vida, assim como proveu na vida de Abraão, né? No momento difícil ali, mas em toda a vida perseverou e levou adiante ali o que ele ouviu, a ordenança de Deus, né? Em sua vida, e chegou ao momento, né? Como foi frisado várias vezes pelo nosso irmão Daniel, de ele imolar, né? De ele ali cortar, né? Ali, fazer ali um sacrifício, né? E aí Deus interveio, né? A palavra do Senhor vai dizer que aí o anjo brada, né? Abraão, Abraão, né? E aí ele escuta a voz do anjo, né? E na fala do anjo, né? Ele fala, né? Que ele agora sei que realmente tu me amas, e eu sei que realmente, verdadeiramente, tu tens um coração voltado para mim. Aleluia. Né? Toda glória. Nós temos que ter esse entendimento, né? E levar adiante aquilo que Deus colocou para nós. E aqui o nosso irmão Daniel frisou muito isso, e é importante falar, né? De levar até o fim o momento que Deus entra. E quando o anjo brada, automaticamente o cordeiro, né? Aparece e o milagre chega e tudo se resolve e tudo muda. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina como Abraão volta para casa. Ou cumprindo toda a fala e aprovado. Cumprindo toda a fala aqui, como o Senhor frisou no versículo 5, né? Tornaremos avós, né? Então ali a fé dele estava firme. Ele ia voltar e não era só ele voltaria. Ele voltaria no filho dele, né? E aí mais à frente ele vai dizer também que ele vira para o filho e diz: Deus proverá, né? Ou seja, ele estava perseverante, Deus ia dar uma calma, estava na escura ali, estava na escura, e para tomar uma atitude dessa, e como ele foi, né? Ele estava pronto para ir até o final. O Espírito voltar para Deus. E assim, olha como é que são as coisas. A gente lembrou, né, da passagem de Davi, na qual ele fala, né, que Deus se agrada mais do obedecer do que de sacrificar. Se nós pegarmos essa passagem, foi exatamente isso que Abraão fez. Ele agrada ao Senhor porque ele obedece. Deus não queria o sacrifício do filho dele, Deus queria a obediência. Olha a confirmação, chega a me arrepiar, pastor. Toda hora em glória ao Senhor. Bom, pastor, finalizamos aqui o programa. Foi uma honra, uma alegria poder estar com o Senhor aqui, como foi também com o pastor Gaspar Curibe, como foi também com o pastor Fernando, evangelista. Foi assim uma experiência maravilhosa aqui em Xambioá, e Deus tem nos honrado muito, tá? Esperamos sinceramente que esse programa possa tocar o coração de vocês. Compartilhem, divulguem, mandem
mandem para pessoas, familiares, amigos que precisem de uma palavra, porque muitas vezes a gente conhece pessoas a todo tempo, né? Às vezes no trabalho, às vezes no caminho, às vezes na nossa própria família. E é importante que essa palavra chegue, porque esse programa são para essas pessoas, né? A palavra do Senhor diz que Ele não veio para os santos, né? Ele veio para as pessoas que precisam, para os doentes, para as pessoas que precisam da libertação e do conhecimento dessa palavra, para que haja realmente um renovo em suas vidas. Tá bom? Obrigado. Até a próxima do Amor e Graça Podcast. E continue conosco, nos acompanhando e assistindo os outros programas, tá? Muito obrigado e até a próxima. Obrigadão. Deus abençoe. Tamo junto. Amém.